Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando com as nossas lives de quinta-feira. Muito bom estar aqui com vocês novamente, dividir um pouquinho do meu conhecimento, fico muito feliz. Então, a gente vai falar hoje sobre metas, como formar metas. Isso é muito bom. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, muitas pessoas me mandavam perguntas, né, no direct sobre como formar uma meta de venda. Então, eu quis dividir esse tema aqui com vocês para ajudar, né, todos aí do ramo ótico que a gente sabe que ainda tem muitas dúvidas, né? Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Shirley Nunes Pereira, sou mentora de donos de ótica já há mais de 24 anos. E hoje, né, eu estou aqui para fazer a diferença para vocês, né? Então, a diferença aqui no mercado, porque a gente sabe que é difícil, né? O nosso mercado, assim, nesse momento está um pouco difícil, porque é muita concorrência, muita coisa sendo dada de graça, né? E isso aí não é legal para ninguém, tá? Então, eu quero fazer a diferença no mercado ajudando vocês, tá? E também ajudar aí no resultado da sua loja. Como você criar a meta correta para alcançar o seu resultado. Então, assim, quantas vezes, né, você já colocou uma meta que parecia impossível e, né, no final ali ninguém, né, conseguiu bater também essa meta. E também avisando vocês que a gente está ao vivo no YouTube. Então, estamos no YouTube e no Instagram. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Quantas vezes a gente já colocou lá uma meta que parecia impossível e no final ninguém, que parecia possível, na verdade, né? E ninguém bateu, ninguém conseguiu chegar perto, o pessoal fica decepcionado. Isso acontece em muitas óticas, porque o dono cria uma meta sem estratégia. Então, isso acontece muito de criar uma meta sem estratégia. Ou você nunca estipulou uma meta, pode ser isso também. Muitas pessoas, às vezes, só deixam os vendedores vender e não tem uma meta definida. Então, isso é muito, muito ruim também. Então, nessa live, eu vou te ensinar o passo a passo de como definir uma meta inteligente, né? Porque a gente tem que ter uma estratégia. Não adianta só colocar um número bonito sem ter estratégia. E também tem que motivar a equipe a conseguir bater essa meta. Não adianta a gente fazer uma meta inalcançável, né? Desculpa que hoje estou um pouco gripada, hein, gente? E fazer a ótica crescer com saúde também é muito importante, porque a gente não quer perder dinheiro, né? A gente quer ganhar e manter a ótica saudável. Então, agora eu quero que vocês comentem aqui para mim da onde vocês são, qual que é a região aí de vocês, que é legal a gente conhecer um pouquinho, né, do pessoal. Então, saber da onde que o pessoal está vindo. Eu estou falando aqui da região de Curitiba, região metropolitana de Curitiba. Então, é bacana a gente dividir aí com o Brasil todo um pouquinho do conhecimento. E porque toda ótica precisa ter uma meta, né? Vocês sabem, já pensaram nisso? O porquê que toda ótica tem que ter uma meta? Porque senão a gente fica sem norte, né? O ponto principal ali é ter um norte, saber onde a gente quer chegar, tá? As metas dão direções, então às vezes os vendedores não sabem para onde que a ótica quer ir. Ah, o que eu vendi aqui tá bom, já é o suficiente. E no fim não é, né? Muitas vezes não é. Então, sem meta, a equipe trabalha no automático, né? Então, vão só vendendo, não tem uma motivação, né? Ah, eu vou fazer isso para fechar mais vendas, porque eu tenho uma meta, acaba deixando ali do jeito que for, e aí a loja não tem lucro. Então, as metas ajudam também a medir o resultado, identificar falhas também rapidamente, porque você acompanhando, você consegue identificar o que está acontecendo com a sua loja, se ela está indo para o caminho que você quer ou não está, para você já poder mudar, fazer algo de diferente ali, enquanto ainda o mês não acabou. E ter metas também permite premiar o desempenho ali, motivar a equipe. Então, você pode estipular prêmios para sua equipe e eles vão correr atrás das metas devido a esses prêmios também, tá? Então, um exemplo prático
Uma ótica sem meta é como se fosse um carro sem GPS. Você até anda, né, até vai para algum lugar, mas não sabe, né, aonde que você está chegando, não sabe se você está indo para o lugar certo. E isso não pode acontecer. Só tomar uma aguinha aqui. Hoje aqui está muito frio, então a gente fica gripado muito fácil aqui na nossa região de Curitiba, né. Então, voltando aqui, o que considerar antes de definir uma meta, né, que a gente tem que ter toda uma análise ali antes de fazer a meta. Então, analisar o histórico de vendas é importante. Então, para você que já tem, né, uma ótica, você vai analisar esse histórico de 3 a 6 meses, e aí você vai ver a média de faturamento desses meses, para você ter uma ideia ali de quanto que vendeu nesses meses. E isso mostra também a capacidade real da loja, porque não adianta, ah, eu quero que a minha loja venda 200.000, sendo que nos últimos 6 meses vendeu 50, né. Então a gente tem que bolar outras estratégias para aumentar e alavancar também os valores. É bom você também avaliar a equipe. Ter vendedor, será que você tem um vendedor novo, por exemplo? Aí já não dá para pôr uma meta muito alta para essa pessoa. Tem alguém de férias, então a equipe está menor, também tem que pensar sobre isso. A meta precisa refletir, né? E o time que você tem ali hoje. Então, ela tem que refletir no time que você tem hoje. Se é uma pessoa que já tem treinamento, se não é, se está de férias, se não está de férias, né? Quantas pessoas tem. Então, tudo isso você vai levar em consideração. Avalie os anos anteriores também. E as contas mensais é muito importante, porque você também tem que saber quanto que você tem de conta para poder gerar meta também em cima disso. Não adianta eu pôr uma meta abaixo das minhas contas, né? Aí vou pôr uma meta de 20.000 e eu tenho 30 de conta, não tem nem lógica. Verifique também o estoque, né, o mix de produto. Se você tem um estoque, por exemplo, de solares parado, você pode fazer uma meta específica para óculos de sol, pode fazer uma meta específica para alguma lente. Então, também tem esse tipo de meta que dá para a gente fazer, né? Aí você pode estar focando ali em gerar um determinado produto que você queira. Então, por exemplo, se vocês venderem 5, 10 solares de tal marca, vocês vão ganhar X prêmio, X dinheiro, né? Então, tem várias coisas que você pode fazer para estimular a vender aqueles produtos, se você quiser também. E tem que ter clareza também do ticket médio. Então, divida o faturamento total pelo número de vendas. Isso te ajuda a entender quantas vendas precisa ter por dia para conseguir bater a meta, né? Então, por exemplo, eu tenho ali um faturamento de 50.000 e a gente fez 100 vendas. Pega esse valor, divide por 100 e vê ali quanto que dá, que vai ser a média do ticket médio, né, da sua loja. E como definir as metas, né? Uma formação inteligente. Isso tudo a gente vai pensar agora junto, eu vou mostrar para vocês. Uma das coisas que a gente tem que seguir é a meta SMART. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, na meta SMART, que ela é uma meta simples, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? Tem que estar atualizada ali no tempo. Então, é simples, as pessoas têm que entender, é mensurável, né, a gente consegue mostrar, quantificar, é atingível, então é possível as pessoas atingirem, é relevante, é uma coisa importante e é temporal, que está dentro ali das datas do ambiente que você realmente está fazendo naquele momento. Então, exemplo, a minha meta é aumentar o faturamento em 15% no mês X, no mês de novembro, por exemplo, com foco em vendas de solares e acessórios. Então, eu quero também melhorar esse tipo de produto ali de vendas, porque eu estou com o estoque parado, por exemplo, tá? Então, o primeiro passo, você vai calcular a meta mensal, né? Então, a gente precisa ali calcular a meta do mês. Então, em média, dos últimos meses ali, você vai ver, como eu falei, dos 3 últimos meses, principalmente, e vai ver ali, eu quero crescer 15% em cima, desse mês. Então, em 2024, por exemplo, eu vendi 60.723, atendi 225 pessoas, por exemplo. Em 2023, eu vendi 42.043, atendi 131 pessoas.
Em 2022, eu vendi 25.530, atingi 110 pessoas. Então, uma média, eu peguei esses três valores do ano, então eu vou pegar o ano, né, que eu vou entrar, por exemplo, novembro que eu dei, vou ver o mês de novembro dos anos anteriores, quanto que eu vendi, e aí vou fazer essa média, que vai dar ali em torno de 42.766. Então, mais 15% daria 49.180. E um exemplo, eu estou com a minha colinha aqui, tá, gente? Um exemplo, eu tenho de despesa 28.042. Então, nesse cálculo, sobraria 14.724. Pagando todas as contas que eu tenho no mês, sobraria esse valor. Não quer dizer ainda que esse valor total é lucro, porque ali tem ainda, né, o capital de giro, tem que ter os investimentos futuros, tem que ter a reserva ali para os décimos. Mas olha só como fica mais fácil de você entender o quanto você precisa vender, né? Então, o que é importante? Verificar os últimos 3 meses, fazer essa média, né? Então, vai dar esse valor X, ali, esse exemplo que eu dei de 42 mil. Verificar em torno de quantas vendas que você faz, porque daí você consegue dividir esse valor por essa quantidade de pessoas. Então, ali você já vai ter o ticket médio de cada venda, né, que precisa fazer. Então, aqui vamos pegar a calculadora e fazer aqui um exemplo nesses 42 mil, para a gente ver aqui se fica mais fácil. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui no computador. E a gente faz junto aqui para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Ó, 42 mil, por exemplo, divididos por 30. Então eu sei que se eu trabalhasse de segunda a segunda, por exemplo, uma loja de shopping, eu precisaria vender 1.400 por dia. Mas se a minha loja não é uma loja de shopping, então eu vou fazer aqui 42 mil divididos por 24, que é uma média dos dias úteis que a gente tem. Então, 1.750 por dia. Então, ali a minha média que eu vi que eu tenho ali cinco vendas por dia. Então, dessas 5 vendas, seria mais ou menos R$ 350. Olha só como fica fácil. 350 não é um valor alto para você conseguir vender num dia numa ótica. Então, atendendo 5 clientes, você precisa vender no mínimo 350 para cada um deles, que aí vai fechar os 1.750, que no final do mês vai fechar 42 mil que você colocou de meta. Então, é assim que fica mais fácil. Aí, por exemplo, eu tenho 2 vendedores. Então, 42 mil você vai dividir por 2. Então, você vai pôr a meta de cada vendedor. Dá 21 mil divididos por 24. A meta de cada vendedor é 875 por dia. Então, eu já sei que cada vendedor tem que vender esse valor. E o próprio vendedor vai saber também. Então fica mais fácil ele entender e também se programar ali com as vendas. Não que ele não vai fazer vendas com valores mais agregados, com certeza fica até mais fácil, mas ele pelo menos vai saber o mínimo que ele precisa vender por dia. Então, isso, todo mundo que vai estar na loja vai estar ciente do que eles precisam fazer. E aí, como eu falei, você pode colocar ali a meta por produto, aí você pode bolar várias premiações. Então, uma das coisas é você conversar com a sua equipe, você ver o que que eles gostam, o que que eles querem. Então, por exemplo, uma vez a gente conversou com a equipe e todo mundo gostava de tatuagem, né? E aí, olha só que legal. Eu conversei com o tatuador da cidade, a gente fez uma parceria, ele pegou um óculos de sol para ele e a gente trocou por uma tatuagem de R$ 500. E aí as vendedoras, nossa, fizeram de tudo para bater meta. E aí o que que era? Tinha que bater a meta e a vendedora que vendesse mais além da meta ia ganhar a tatuagem. E aí foi isso que aconteceu. Eles bateram a meta e a vendedora que vendeu mais ganhou a tatuagem. Então é bacana também e você gera uma competição saudável, né, entre a equipe. Isso também é legal. Então tem que ter uma competiçãozinha, não pode ser aquela coisa ruim, né, que a pessoa uma querendo matar a outra ali, não pode. Mas essa competição saudável é bacana. E você também pode gerar uma premiação do valor total, tá? Das vendas ali, da equipe, por exemplo, da loja. Então, cada vendedor tem a sua meta, mas tem a meta da loja, que você pode aumentar um pouquinho mais,
e se bater a meta da loja, aí ganha mais uma premiação. Então isso também é bem legal, porque um vendedor vai ajudar o outro a conseguir bater a meta, a conseguir atingir, né, essa questão também ali das metas. Então é muito legal. Então vai criando essa competição saudável e você consegue mensurar melhor, ter um número real nas mãos. Aí como que você pode fazer isso no teu dia a dia ali para controlar? Então você pode ter um quadro onde você vai anotar ali as metas e vai acompanhar junto com a equipe. Então diariamente você vai olhar quanto que foi vendido e o quanto que falta para atingir a meta. E aí pode passar também no grupo do WhatsApp, se tiver um grupo da loja do WhatsApp, que fica também melhor para o pessoal visualizar. Mas isso tem que ser acompanhado diariamente. Não pode você estipular a meta e aí depois, lá no final do mês, você vai olhar se bateu, se não bateu. Isso aí não pode acontecer. Então você tem que realmente estar acompanhando sempre e dando esse feedback. Ah, gente, não estamos batendo a meta. Traz a equipe junto para você e pede a opinião deles. O que que vocês acham? O que a gente pode fazer para atingir, né? O que que vocês têm de ideia diferente? Então, não traga só como uma imposição, traga também o pessoal para perto de você. E com certeza vai ser mais fácil de atingir também. É, e aí a pessoa vendo ali diariamente, ela consegue, não, hoje eu preciso então, em vez de 875 que eu tinha que vender, eu vou vender 1.200. Então, o meu objetivo, cada cliente que entrar, eu vou oferecer um produto X, que esse produto eu sei que bate o valor da minha meta diária. Fechou? Então, isso fica mais fácil do vendedor se encontrar ali, entender melhor, né, o que que ele precisa fazer também. É, aí aqui, deixa eu ver o que eu pus mais para vocês aqui para passar. Então, as metas específicas que eu coloquei, como eu falei, você pode também estipular ali um valor por lente, por armação, por óculos de sol, por acessório. Então, isso também é legal. Você pode criar nichos ali para poder realmente colocar uma meta separada. Ou, se vocês venderem 40 acessórios esse mês, ganha tantos reais a mais. Então, também pode ser premiações dessa forma também, específicas para aquele produto, tá? E você pode ir mostrando um exemplo real ali do mês, né, mostrando o valor. Olha, se vocês baterem essa meta, vocês vão ganhar tanto de comissão, né, mostrando para a pessoa já ter isso dentro da cabeça dela. Nossa, se eu bater minha meta, esse mês eu vou ganhar R$ 1.000 a mais, eu vou ganhar R$ 500 a mais, eu vou ganhar R$ 300 a mais. Aí você tem que ver como que é ali no seu dia a dia, né? Porque também não adianta você colocar um valor muito alto de premiação sendo que você também não comporta pagar aquele valor. Então, tudo tem que ser dentro do possível e do que é mais correto, tanto para a empresa quanto para a equipe, como eu falei, sendo alcançável também, né? Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. E como que você pode engajar a equipe ali com a parte da meta? Então você envolve a equipe, cria, né, ali faz na criação ali das campanhas, eles podem, mostrar mais comprometimento dessa forma. Então pede ideias: "Ah, a gente vai fazer esse mês uma campanha, o que vocês têm de ideia para a gente conseguir atingir nossa meta?". Isso o pessoal gosta bastante, tá? E mostre ali o progresso, né, toda semana, como eu falei, toda semana, todo dia, como que tá indo, se tá atingindo, se não tá. Motive a equipe, isso é muito importante. Não só chamar a atenção, mas motivar mesmo. Não, gente, vamos lá, vai dar certo. Hoje a gente não bateu a meta, mas amanhã a gente vai bater. E reconheça também os resultados, mesmo que pequenos. Então, olha, gente, parabéns, que legal, a gente bateu a meta hoje, amanhã vai ser um dia melhor ainda, a gente vai ultrapassar a meta. Então, sempre trazendo assim aquela energia positiva ali para a equipe também. E, como eu falei, você pode criar pequenas competições internas saudáveis, como esse exemplo que eu dei lá das meninas, né, da tatuagem, todo mundo queria, mas a vendedora que vendesse mais é a que ia ganhar, então foi bem legal, tá? E a meta não é pressão, né, motivação com direção. Então você tem que estar motivando, tem que estar falando: "Olha, vamos por esse caminho, vamos mudar a estratégia, que essa estratégia não está funcionando, então vamos mudar de estratégia também". Então isso também é importante, você tem que ser o capitão do navio, né. Você está guiando ali
e o pessoal tá ali participando, né, da embarcação e ajudando o navio seguir em frente. E daí como você pode acompanhar e corrigir o rumo, né? Se no caso assim, não está indo bem, o que que eu vou fazer agora? Alguns pontos rápidos ali que a gente precisa corrigir. A gente sabe que no dia a dia é uma correria, mas a gente também tem que olhar para isso, tá? Então acompanhando ali os resultados diariamente, semanalmente, isso é muito importante. E se a meta não está sendo batida, imediatamente a gente vai ter que investigar o que está acontecendo. Falar com o pessoal. É fluxo de cliente? É os produtos, né? Não tem produto que o pessoal está procurando? Ah, é o atendimento que não está bom? Né? É a motivação? Então você já tem que ficar olhando ali para ver o que está acontecendo e por que, que a meta está tão abaixo. E aí, nesse momento, você vai fazer ajustes, né? Então, fazer os ajustes antes que o mês acabe, que não adianta depois que o mês acabar, você se lamentar falando, ah, que pena, não batemos a meta esse mês. Mas, assim, pode ser que não bata, mas pelo menos você vai saber que você fez de tudo que podia fazer, que foi corrido atrás, que todo mundo se empenhou, que todo mundo se dedicou a conseguir a bater essa meta. Isso é muito legal, né? Saber que todo mundo está engajado, né? Tá a fim de fazer acontecer, né? Então, gente, praticamente ali eu mostrei para vocês, né? Que vocês vão analisar os 3 últimos meses e também os 3 últimos anos daquele mesmo mês. Vamos fazer uma média dos últimos 3 anos, que geralmente vai dar certo a meta. Vão colocar uma porcentagem de crescimento ali, que pode ser 15%, se quiser mais, pode ser também. E esse valor vocês vão dividir por dia, por semana, né? Para ficar mais fácil do vendedor entender, tá? Então, assim, para a gente fazer aqui um resuminho do total, né? Que hoje a gente aprendeu a olhar melhor o histórico, a dividir as metas, né, de forma estratégia, né, envolver a sua equipe nos processos também, isso é muito importante, tá? E quando o dono da ótica tem certeza, né, tem clareza também das metas, ele lidera com propósito. Então isso fica muito mais fácil, é muito melhor e o resultado vem naturalmente. Então, isso que é o mais legal quando você sabe para onde está indo, que o resultado vai vir, né? Então não fica aquele negócio a Deus dará que ninguém sabe o que está acontecendo, tá? E se você também quer aprender mais sobre essa parte de gestão, crescimento de ótica, se você ainda não me segue, siga agora, começa a me seguir também. Tem o canal do YouTube também para você também tá curtindo, seguindo lá com a gente. E compartilha também essa live com alguém que seja dono de ótica, algum gerente de ótica, que precisa escutar isso, precisa saber montar as metas também, isso é muito importante, tá? Deixa também um comentário aqui do que você achou da live, que se você gostou, se você ficou com dúvida também, pode me mandar mensagem no direct que eu vou tirar as dúvidas. E também tem um calendário de várias ideias e várias ações aí para o ano todo, se você ainda está perdido do que fazer, né, durante o ano de propaganda, de promoções, clique agora no link da bio que você vai ver que tem um calendário lá com um monte de ideias, um monte de ações para você fazer durante o ano todo. Ele também vai ficar para você usar para o ano que vem. Então é muito legal esse calendário com um valor assim bem pequenininho, sabe? Porque como eu falei, eu quero ajudar o ramo óptico, então isso é muito importante, né? Então, para você que precisa do norte aí das suas ações, vai ser bem legal esse calendário para você estar realmente sabendo também o que você vai fazer de promoções e toda essa estratégia, tá? Então, por hoje foi isso. Desculpa um pouquinho a minha gripe aqui, que tá um pouquinho ruim hoje, mas gostei de compartilhar com vocês todo esse conhecimento. E toda quinta-feira, às 19 horas, eu vou trazendo aqui um conteúdo diferente. Você também pode me mandar sugestões no direct, que eu também vou esclarecer aqui para vocês nas lives, tá bom? Então, tchau, tchau. Um beijão para vocês.